em cima do palanquinho, né? É pra derrubar o cara mesmo, né? Tirar uma foto e mandar pra minha mãe. Bom, agora que tá fazendo streaming, vamos lá. A nossa palestra vai ser tudo o que você queria e precisa saber sobre o seu case mod. É um título meio pretensioso, porque nem dá para falar tudo, né? Enfim. Mas a ideia é principalmente a gente conseguir, para quem não conhece nada ou quer começar, ter por onde se apoiar, né? Então, eu sou o Gabriel. Eu sou o Felipe, conhecido como Samamba. A gente faz case mod aí há algum tempo. Eu devo estar uns 7 anos fazendo case mod, ser mais, né? Eu comecei em 2013. 2013 não, 2003. Hoje eu já tô com 12 anos. É aí, ó, que eu falei, o objetivo é instruir os primeiros passos, né, do case modder. Vamos ver se a gente consegue. Dá um caminho, assim, de como começar com case mod, como seguir com o seu projeto, né? O primeiro passo que a gente quer colocar é a inspiração para o projeto. Tá abaixo? O primeiro passo que a gente quer passar é a inspiração do projeto. Muitas vezes as pessoas trabalham com temas, pode ser filmes, HQs, seriados, desenhos, carros, ou até tema livres, né? Já vi case mods com tema de Barbie, diversas coisas. Isso é só um primeiro passo do que você pode começar a trabalhar, né? A gente tem até alguns exemplos, baseado no filme do Tron. Esse é até o nosso amigo que hoje está magrinho, né? Baseado no seriado Lost. Baseado no HQ, no filme do Hulk. Baseado no Minion, só que feito em cima de um gabinete, né? Porque a gente também tem duas categorias hoje, que é o case mod em cima de cases mesmo, né? E o Crash Building, que é quando você cria tudo do zero. E esse é um tema baseado num carro. Ainda na inspiração, é complicado. Já vieram me perguntar da onde que a gente tira, né? É complicado. Às vezes você olha alguma coisa e já imagina um projeto inteiro. Às vezes você fica naquilo e tem que fazer e não consegue pensar nada. É complicado, mas aquilo lá serve de base, assim. Se você fizer uma pesquisa boa de temas, assim, você acaba achando alguma coisa, né? Aí a gente cai nisso, né? Tema e sem tema. O que é isso? Tema é quando você se apoia em alguma coisa e segue fiel àquela coisa. Tipo o da Lamborghini lá, que se você for ver o case mod do cara é idêntico ao Lamborghini, né? Tem detalhes de farol, detalhinho de couro por dentro, mas também tem o sem tema. Como que é isso? É quando você resolve basear o seu projeto assim numa cor ou algumas cores, nesse tipo de coisa. Eu não sei se deu para entender. No caso, assim, o sem tema, você quer criar um projeto seu, você gosta de tal cor, quer fazer um sleeve com outra cor, você faz uma combinação de cores ou algo pessoal mesmo, aí você tá livre naquilo. A vantagem é que você pode criar qualquer tipo de peça, seguir qualquer linha, fazer qualquer corte lateral, qualquer tudo. Dentro do tema, você já fica um pouco preso àquilo, mas você tem um caminho na criação, né? Fora do tema, você está aberto a tudo. E você pode fazer uma cagada de botar um elemento ali dentro que estraga o conjunto todo, né? Uma parte muito importante do case mod, se não for a mais importante, é a parte do projeto, né? Como que é esse projeto? É você pensar antes o que você vai fazer no seu case mod. Eu costumo falar que, assim, tem uma barra que é projeto e trabalho duro. Quanto mais você projetar, menos trabalho duro você vai ter, porque as coisas vão se encaixar melhor, você faz as coisas com desenho, com medida, sai tudo sempre melhor do que você sair fazendo como geralmente todo mundo faz, né? Realmente a parte do projeto é bem complicado. Aí aqui a gente separou algumas ferramentas que o pessoal usa mais para projetar. Que é 3D, que pode ser SketchUp ou AutoCAD ou algum software do tipo,
que é mais complicado, porque é difícil você pegar um gabinete e desenhar ele fielmente para depois você fazer o mod nesse desenho 3D e ficar uma coisa igual o projeto. É bem complicado. O SketchUp ainda é mais fácil porque tem aquela warehouse que tem vários modelos e um gabinete ou outro você acha, mas se for algum gabinete aí mais exótico, não vai ter, né? A gente tem a parte do desenho livre, que é o pessoal que desenha com a mão. Eu gostaria de saber, eu não tenho essa habilidade e tal. O Photoshop, que eu já conheço um pouquinho mais, daqui a pouco vai ter o exemplo, dá para você fazer. Mas a ideia é o quê? Você projetar para você visualizar. Você visualizar se as cores estão legais, se os elementos estão legais, o que precisa mudar, se vai adicionar alguma coisa. Esse tipo de coisa, se quiser. Até às vezes na cabeça da gente, uma coisa que vai parecer muito legal no gabinete, não fica tão legal quando você coloca nele. Num projeto você já tem essa visão. E às vezes você vendo o projeto pela visão, você acaba criando outros elementos que você vê que encaixa melhor. Parte do projeto também é a ajuda nas medidas da peça. No caso do 3D isso ajuda bastante, porque você já tem tudo ali no computador. E o papelão para você montar a peça por fora é básico também. E a gente tem alguns exemplos de projeto que foram feitos nesses tipos. Esse é aquele primeiro gabinete do Tron, que ele fez o projeto no SketchUp. Esses são 2 exemplos de desenho livre mesmo. E esse é o gabinete do Gabriel, que ele fez no Photoshop. E a gente pode ver ele na bancada já. Ficou bem próximo do que ele projetou. Uma coisa muito importante que pode ser calculada em cima do projeto é você ver as suas limitações. Uma primeira limitação, que é o mais importante, é o tempo. Ainda mais a gente que faz projeto para Campus Party. Então não adianta você querer fazer uma coisa muito complicada que você não vai conseguir porque não vai dar tempo. Quando você ainda tem muito tempo livre, você pode usar um pouco disso. As ferramentas, porque se você só tem uma Dremel, você não vai querer cortar aço inox, por exemplo, porque não tem como. Aí você tem que procurar fazer tudo dentro do que você tem de ferramenta, do que você pode fazer. É a questão da habilidade. Você querer fazer um corte muito detalhado e você não tem a habilidade. Se você tiver um pouco mais de tempo, você pode até treinar, melhorar essa habilidade e tudo. E os recursos, né, que às vezes uma pessoa tem acesso ao cromo para fazer partes cromadas, adesivo com corte a plotter ou então impressão, entre outras coisas, né, que nem todo mundo tem acesso a muitos recursos. Tem pessoas que até para comprar uma tinta é complicado, porque moram em cidades do interior, tudo. Essa parte de recurso também entra dinheiro, né? Você vê quanto você quer gastar no seu projeto, que é uma coisa bem complicada. Case mod dá para você gastar... quanto você tiver de dinheiro dá para você gastar. Dá para você fazer desde com muito pouco dinheiro, até com nada, com o que você tem em casa, até gastar, né, uma fortuna. E a parte do tempo é bem complicado mesmo, porque às vezes, na verdade a maioria absoluta das vezes, é melhor você fazer uma coisa mais simples, mas que você termine, fique acabado direitinho, do que você fazer um projeto muito complicado e por causa de tempo você ficar preso e deixar a coisa faltando. Esse negócio de tempo, a gente sofreu bastante ano passado, que a gente tem patrocínio da Cooler Master, e teve problema de alfândega. O nosso patrocínio chegou em dezembro, né? De meio de dezembro a gente tinha que deixar pronto para o final de janeiro. Aí é uma correria, uma coisa assim. Aí entra naquela parte de projeto. Se tiver bem projetadinho, o que você precisava desenhar para mandar cortar, ou o que você tiver de material pronto antes que deve você fazer, aí você acaba ganhando nisso, do tempo. Mas quando você não faz case mod com compromisso nenhum, o que é melhor, na minha opinião, não é um fator tão determinante. Porque você... quero fazer um ano que vem. Você pode começar semana que vem, demorar um ano para fazer, faz tranquilo daí, né?
Habilidade também é bem complicado, porque tem gente que tem muita destreza para fazer trabalho manual e faz corte perfeito ou pinta muito bem, sabe fazer alguma coisa. Isso não é o tipo de coisa que você aprende muito rápido, por exemplo, a pintar ou a fazer algum detalhe e tal. Gente que usa aerógrafo é uma coisa bem complicada, é profissão, né? O cara é pintor. Por exemplo, o Vicentini, né, que cai na habilidade no negócio de habilidade e recursos. O Vicentini é do nosso time, ele está com o case exposto e ele é ortodontista, né? Ele faz prótese, é protético. Então ele tem muita destreza para fazer corte manual. Então, assim, se ele quiser fazer um mosaico numa lata, ele faz tranquilamente. Eu já nunca que eu vou conseguir fazer isso. Não se eu não treinar bastante, né? É complicado você treinar uma coisa só para fazer o case mod. Você pode, claro, querer, mas todo mundo tem alguma coisa que saiba, né? Todo mundo tem algum talentinho que dá para você aproveitar, né? Eu acho que é isso aí, pode ir. Isso é importante. Principalmente quando você começa a fazer case mod num nível um pouco mais alto, isso é muito complicado. É muito fácil de você sair do orçamento, se você deixar a coisa fluir. Eu mesmo sempre saio. Você tem que sempre contar com algum extra, né? A não ser que você vai fazer uma coisa mais simples, sei lá, vou pintar, vou fazer alguma coisa, mas mesmo assim, você vai pintar e você acaba comprando, sei lá, 2 latas de solvente a mais do que precisava, porque acaba. E quando você vai no negócio de tempo, às vezes fica complicado isso aí. Às vezes você precisa mandar cortar alguma coisa ou fazer alguma coisa que aí não dá tempo. Se você fosse fazer à mão, tudo bem, mas como não dá tempo, você precisa pagar para fazer aquilo, aí acaba quebrando aqui. E aí é bem fácil, na verdade, né, de estourar. Outra parte importante disso é frete, né, que a gente sofre bastante. E às vezes, para se manter dentro do orçamento, é bom você se prevenir um pouco antes, né? Comprar tudo antes para pegar o frete mais lento. Muitas peças não vendem no Brasil, acaba pagando muito caro, principalmente o water cooler. E é complicado você conseguir realmente se manter, porque às vezes você compra uma peça de fora, leva 3 meses para chegar, quando chega não é aquilo que você esperava, acaba gastando muito mais. E todo case modder conhece, né? Se algo pode dar errado, dará. Isso é uma parte que a gente deve considerar um pouco dentro do projeto. Ter uma alternativa de refrigeração para o caso de um water cooler com tubo rígido, que sempre dá problema, né? Você fazer uma peça muito fina, de acrílico, você na hora de fazer já deixar uma sobressalente para não quebrar, tomar muito cuidado com a pintura, que normalmente dá problema. A gente tem vários casos de pessoas que pintaram o gabinete inteiro, na última peça, o branco-amarela, meu caso, do Goiabinha, Vicentini, coisa que ninguém tem explicação, só a lei mesmo para explicar isso. E isso daí é um ponto que pode aumentar muito o orçamento, porque quebrar uma peça em cima da hora, para se virar, ou é na gambiarra ou gastando bastante dinheiro. Eu estava montando o meu projeto, que é de hardline, né, de linha rígida, e eu dobrei todos os tubos, estava pronto, e queimou a minha bomba na outra segunda, 2 semanas atrás. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que arrumar outra bomba e dobrar tudo de novo o tubo, porque fica diferente a medida, né? Ele não é mangueira, que é uma coisa flexível e tal. Isso que vai acontecer na vida, né? Tudo sempre vai acontecer um erro, aí uma cagada, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, quanto melhor você projetar, você mais fica prevenido para esse tipo de coisa. Esses são pontos que são bem importantes no projeto, né? Um acabamento dá um destaque bem grande. Às vezes a pessoa não tem preguiça de lixar, fica meio feio o negócio e isso conta no conjunto, né? Então é bom você dar um acabamento, ter um pouco de capricho. Nessas horas é bom ter muita paciência, porque se você tiver raiva na hora, ficar desesperado, você pode quebrar uma peça, pode até no acabamento acabar lixando um pouco demais, deixando um buraco no negócio.
Realmente, eu acho que o acabamento é uma das partes mais importantes. É preferível você fazer uma coisa simples, como eu já disse, bem acabada, do que ficar com correria depois, né? Isso aí é para tudo também, né? Tem que ser assim mesmo. Aí, para dar exemplo, né, de capricho, de acabamento, a gente trouxe algumas fotos, né? Esse cara aí é alemão, se eu não me engano, né? Da MDPC, ele faz esse tipo de organização de fio. Ele nem põe tampa do lado do gabinete, porque, enfim, não precisa, né? Você pode ver que está até mais bonito os fios aparecendo do que com uma tampa. Mas vocês podem ver, ó, tem um hub USB ali, que é uma coisa que é relativamente comum, mas é uma coisa que você tem que ter planejado, tem que achar um que tem uma medidinha, ou na pior das hipóteses, você fazer uma plaquinha, alguma coisa. Você pode ver que tem uns passadores de fios ali que ele se planejou e se preparou para saber exatamente onde os fios iam passar, para ele poder fazer aquela furação no gabinete. E depois que ele fez a furação, que ele foi pintar para ficar com o acabamento perfeito. Então, esse aí é um exemplo bom de tudo, né? De o cara planejar e depois executar com capricho para ficar desse tipo aí. Aqui a gente tem um outro exemplo de case mod, que eu acho que esse exemplo é da habilidade pura do cara, porque esse gabinete, ele é um gabinete scratch, né? Ele não é fabricado, o cara construiu, e ele tem o corpo inteirinho de alumínio e as tampas laterais e a frente são de madeira. E é madeira maciça, não é... Assim, foi esculpido isso aí, então... a gente acompanhou, né, o Worklog, é meio antigo esse projeto, acho que é de 2009. 2013? Ele fez todas as peças numa fresa manual, no alumínio. Foi corte, né? E depois ele ainda esculpiu as coisas de madeira. É um negócio bem complicado, viu? É uma habilidade assim, bem fora da curva. Vou passar por... Esse daí já é um projeto um pouco antigo. Ele fez tudo em fresa, CNC, tudo. Todas as peças são de alumínio. O gabinete é muito grande, porque aí parece ser até um pouco menor, mas só aquela parte superior dele, que é onde está o gabinete, já é do tamanho de um gabinete normal. Assim, esse cara teve acesso a muitas máquinas, né? Mas a gente vê que no final ele executou o projeto perfeito, porque foi tudo feito em cima de projetos 3D para fazer as peças. São centenas, talvez milhares de peças diferentes que ele foi encaixando tudo perfeitamente. E você não vê muitos fios, quase nada assim. Ele usou bastante coisa num conjunto e não ficou nada muito poluído, né? Aí, para finalizar, se alguém tiver alguma pergunta... Na verdade, a gente fez um pouquinho mais curto, porque ano passado a gente fez uma palestrinha assim, bate-papo, e é legal o pessoal perguntar, né? Que é aí que vocês tiram dúvidas mesmo. Ou comigo, ou com o Samamba, ou outro pessoal aí que conhece bastante. Então, por favor, pessoal, se alguém quiser perguntar... Eu queria saber o que vocês preferem para tampa lateral, se é acrílico ou vidro. Olha, eu prefiro vidro, mas vidro é um negócio muito difícil. Eu já fiz uma de vidro, é um negócio muito difícil. Primeiro que a gente não tem como cortar vidro, você tem que mandar cortar. Até tem ferramentinha, né? Mas vai ser um corte simples, quadrado, né? E não vai dar para você fazer nenhum tipo de gravação. Até dá, mas você precisa ter ferramenta, precisa ter broquinha de diamante e tal para fazer. Então, eu acho que o vidro fica mais bonito, assim. Só que o acrílico... E eu acho que tem um que chama plexiglass, que é tipo um acrílico bom, assim, um acrílico melhor um pouco, que fica bem parecido com o vidro e aí não tem também o risco de quebrar. O vidro é muito duro, ele quebra muito fácil, né?
Eu já prefiro o acrílico pela facilidade, fica muito mais leve, você pode colar para fixar na lateral, você não precisa ter parafuso para fixar tudo, você pode trabalhar em casa normalmente, sem risco de quebrar nem nada. Mais alguém? O outro não tá funcionando? Tá? Tá muito baixo. Tá baixo demais. Alô, alô, alô. Eu queria saber sobre o water cooler. Quando você não usa mangueira, você coloca aquele tubo, como você falou. Para entortar ele, é aquecendo no caso? Que você falou que aí muda a medida e tal? É aquecendo. Se for de acrílico, é aquecendo. Você aquece ele com soprador térmico. E aí você pode fazer três maneiras, basicamente. Ou você dobra, ou você usa um gabaritinho, ou uma forminha que o pessoal faz também, que é uma pecinha de madeira que o pessoal faz com uma fresa, curva certinho, você esquenta ele e já põe ali, é o que fica mais assim certinho. Eu acho que é. Agora, se for de cobre ou de metal, aí você precisa ter um dobrador, uma coisa própria, uma ferramenta. Que ela é tipo uma polia, né, que tem o formato do diâmetro do tubo, você só vai poder dobrar um diâmetro de tubo, o que é ruim. Mas aí você põe, faz a curva no grauzinho certo e já fica. Eu acho mais fácil dobrar de metal. Existe também um material que você bota dentro do tubo, né? Ah, sim, no de acrílico. Sem que ele morda. No de acrílico você põe como se fosse uma borracha de silicone que você põe por dentro e quando você quando fazer a dobra ele não morder exatamente, não ficar kink, né? Que os caras falam que fica amassado, dobrado. Fica amarrotado. O outro rapaz ali. Queria saber como é que vocês chegaram a conseguir um patrocínio. No meu caso, muito tempo, né? Já com Case Mod, frequentando eventos na Campus Party, eu conheci o pessoal de algumas empresas e daí foram surgindo convites. Eu enviei meu projeto para eles, né? Já conheci o pessoal por aqui mesmo, por outros amigos que na época já eram patrocinados. Eu enviei meu projeto. Aí, a partir do primeiro, foi mais fácil de conseguir patrocínio com outras empresas. Basicamente é o mesmo, né? A gente começa a fazer, aí, pelo menos comigo foi assim, acho que em 2009 eu já fazia Case Mod há algum tempo, eu fiz um que ficou bacana tal, aí o próprio representante da empresa foi lá e veio conversar comigo tal. Aí eu mandei projeto e geralmente quando você consegue pegar um patrocínio fixo, né, que no nosso caso é da Color Master e do pessoal aqui é da Thermal Take, fica mais fácil para você pegar de outras empresas, porque elas fazem como se fosse joint ventures para patrocinar e tal. Então, quando você pega um fixo, os outros são bem mais fáceis. Boa noite. Tem uma pergunta em relação ao tamanho do gabinete. Eu vejo que a maioria do pessoal faz com os full tower. O mid tower também seria bom para fazer isso? Que, pelo que eu reparei, grande parte do pessoal usa o Cosmos 2. Tipo, ele é enorme. Seria o mais aconselhado usar o Full Tower ou o Mid Tower também seria uma boa para fazer o Case Mode? Eu não acho que tem recomendado, não. Você pode fazer até no Mini TX lá, que vai ficar bacana. O do Samamba mesmo é Micro TX esse ano, né? É um gabinete pequeno, é um topo do Tesla, né? O Tesla foi o que eu fiz ano passado. Eu não acho que tem tamanho, não. Para falar a verdade, quando você faz o projeto muito grande, ele é bacana porque ele chama mais atenção. Mas dá muito mais trabalho em tudo, sabe? Você vai ter que gastar muito mais material para você trazer para cá esse trambolho. É complicado. Eu não acho que tenha, não. É que tem gente que tem preconceito, né? Porque o pessoal acha que o hardware faz parte do Case Mod. Não é que não faça, faz sim. Só que eu acho que não é o foco, né? Eu não vejo nada de Case Mod o cara pegar um PC, né? Aí põe uns LED e enche com aquele hardware mais nervoso, sendo que tem um cara que teve muito mais trabalho em pintura, em detalhamento, com um hardware inferior. Normalmente o pessoal prefere os full towers pela quantidade de peças que coloca dentro. Hoje em dia as peças... Está mudando um pouco esse mercado, mas a maioria das top de linhas ainda são peças maiores. Hoje a gente já tem placas mini ITX, né? Que aceitam hardware muito bom, tem placas de vídeo reduzida das tops de linha. Eu, particularmente, prefiro fazer o meu projeto em gabinete pequeno. É um pouco mais complicado para esconder os fios, né? Que a gente
O pessoal acha que esconder o fio também é só visual. Não, essa parte é para evitar a turbulência do ar dentro do gabinete. Melhora um pouco a refrigeração e tudo. Mas eu prefiro os pequenos, o pessoal prefere grande, até porque no meu caso eu uso pequeno, eu não posso botar muito HD. Tem pessoas aqui do nosso time, por exemplo, que tem 8 HDs dentro do gabinete, fora SSD. Quem mais? Mais alguma? Minha pergunta o começo do Case Mode estava muito relacionado também à melhoria de desempenho das máquinas, e como a galera não tinha muito recurso, não tinha equipamento no mercado, né, que conseguisse começava a fazer refrigeração com água, water cooler, fabricava as próprias peças, enfim. E hoje tem uma tendência já com muito mais equipamento disponível no mercado e tal. O que normalmente acaba vendo os últimos é a utilização de peças comerciais, né? E eu queria saber um pouco a opinião de vocês disso, se não está se perdendo essa ideia, porque muitas das empresas até, ou peças que hoje são produzidas em linha por empresas, começou com o pessoal fazendo na mão mesmo, né? Sim. Será que não está hoje, digamos assim, perdendo essa veia mais do faça você mesmo, de criar para ficar mais na montagem, parte mais estética mesmo? Esse ponto, eu peguei o começo do Case Modern, né, em 2003. Antigamente a gente não tinha fan com LED, a gente colocava LED, controlador de fan a gente criava com potenciômetro, tutorial que pegava na internet. Na palestra hoje mais cedo, o Big Mac até falou sobre isso, ele deu exemplo da fonte com modular, que foi o Bigode, o pai do Darth Vader, que criou, né, um brasileiro, só que como ele não patenteou, o pessoal copiou. Mas assim, existem necessidades específicas ainda. Tem um colega nosso, que ele já foi 3 vezes campeão mundial, o Kroll, que ele foi o primeiro brasileiro a chegar no topo. Hoje em dia ele tem um projeto que ele usa no dia a dia, que ele fez uma mesa controladora de som para edição gráfica, tudo. Ele usa telas LCD, ele criou uma coisa de acordo com a necessidade dele que não tinha no mercado. Ainda existe um pouco disso, mas boa parte ainda hoje é a aparência, melhorar a refrigeração, né, porque aumenta a vida útil da peça. Muitas pessoas usam o overclock no dia a dia, né, e ainda tem um pouco dessa parte, da essência lá do começo. Mas se perdeu bastante, sim. Eu acho que ainda reside... que resta disso é, por exemplo, muita coisa que o pessoal faz com um microcontrolador, controlar LED, ou então até o water cooler. Tem coisa, sim, comercial para você controlar, microcontrolar, né, um water cooler, mas custa uma fortuna. Fortuna de verdade. Você vai gastar $1.000 para fazer um sistema bacana. É uma coisa que aí você faz com um Arduino, com um sensorzinho, uma coisa mais barata que você consegue fazer. E o pessoal usa bastante, né? Tem bastante projeto aí com esse tipo de coisa. Só que ficou um pouquinho mais sofisticado, né? Assim, a parte do... tá mais na eletrônica. Realmente, a parte de você fazer aquelas coisas, como o Samuel falou lá, de você colar o LED e tal, isso aí eu acho que já se perdeu mesmo. O Case Mod foi evoluindo e foi juntando com outras áreas, né? Hoje ele está muito ligado à robótica. A gente aqui apresenta gabinetes também, né? Mas dá para você utilizar um computador num carro com uma tela, usar sistema de... botar a tela do celular na tela do carro, tudo. Botar um OBD para fazer leitura de todo o sistema. Às vezes você tem um carro 1.0 que você não sabe de nada, o painel tem só o velocímetro, combustível, tu liga um OBD, você tem o consumo, você tem qual peça que está com defeito, mistura de combustível... Tem todo esse tipo de leitura. E a vantagem é que deixa a coisa mais comercial, né? Mais acessível, né, pro pessoal. O cara não conhece e tal, ele pode já comprar umas peças legais e já começar por ali, né? E ponto importante que você falou é essa coisa do faça você mesmo, né? Eu acho que o Case Mod é mais voltado para isso, é você procurar técnicas novas, aprender, botar isso na prática, do que ter um gabinete só seu, né? Porque se fosse assim, a gente não estava fazendo um gabinete novo todo ano, não ficava trocando sempre.
A questão da pintura, vocês têm tintas para que vocês recomendam, acham melhor, ou algumas que vocês já usaram e sabem que sempre vai dar problema, algo do tipo? Olha, tinta é complicado. Tinta é uma coisa que lá no negócio do orçamento é uma coisa que você pode gastar um dinheiro assim absurdo. Mas o que eu recomendo? Se não tem compressor, não tem pistola, usa o spray. Não tem jeito, vai ter que ser spray. Se você precisa pintar alguma coisa, mas o acabamento do spray, infelizmente, não é tão bom quanto de um compressor. Nunca E vai ser. A resistência do spray é péssima. Você tem que tomar bastante cuidado com as peças. Então, assim, o que eu recomendo é você usar tinta automotiva, que é o tipo de tinta mais resistente que tem, mas que tem acabamento, né? Porque tem tinta de máquina tal que é mais resistente, só que é fosca, tal, é feia. O segredo da pintura é você seguir os processos, tá? É esse que é o segredo. Então, assim, se você saber o material que você vai pintar, por exemplo, se é plástico, você selar o plástico antes, você passar o primer, você passar fundo. O segredo é você seguir o processo. Se você seguir certinho, não tem erro, tá? Assim, a única coisa que eu não recomendaria mesmo é aquele spray de cromo. Aquilo ali, o cromo sai com o dedo, se você porcaria. jogar verniz, vira cinza. Então não tem jeito. Aquilo lá é ruim mesmo. Eu queria saber sobre o water cooler, se vazamento é uma coisa comum ou é muito raro de acontecer. Não, é muito comum. Muito comum. Principalmente se for de tubo rígido, é uma chance de 80% de vazar na primeira montagem. Então, como que a gente faz? A gente monta esses water cooler com o computador desligado, né? A gente deixa somente a bomba do water cooler ligada e a gente jampeia a fonte por fora. Para quem não sabe, é só ligar o fiozinho verde no preto, a fonte liga sozinha. Então a gente faz assim, e aí a gente usa também água desmineralizada, que em teoria não conduz eletricidade. Se cair na placa, em teoria não vai estragar. Eu falo para você que em teoria, porque às vezes acontece estragar sim. Mas se o hardware estiver desligado e você fizer com a bomba, é muito difícil estragar. Aí você vai vendo o que está vazando e vai consertando até a hora que você consolidar a coisa e você pode ligar o computador, que daí não vaza mais também. Só se transportar errado alguma coisa. O problema a longo prazo é mais complicado. Depois que você fez uma vez... montagem. Quando vocês vão fazer um equipamento para uma exposição, para um evento, tá? Vocês fazem todo o projeto e levam para o evento X, tá? Quando acaba, o que faz com o equipamento? Vocês vendem? Vocês desmontam? O que acontece no depois? Porque daí vocês vão começar um outro projeto. Mas e aquele que passou, o que acontece com ele? Eu deixo guardado em casa. Eu tenho os meus projetos antigos guardados. Tudo guardado. As peças, nem sempre a gente consegue patrocínio para todas as peças, algumas saem do bolso também. Normalmente eu desmonto um projeto quando eu vou finalizar o segundo, para aproveitar algumas peças. Mas eu tenho meus projetos antigos em casa e quando saio da campus, eu levo o meu para casa, é o meu projeto que eu utilizo no dia a dia. Eu também, eu geralmente utilizo até o outro ano. Normalmente, as pessoas que fazem o case mod se apegam a ele, fazem uma coisa pessoal. Até existe um mercado para isso, só que eles não pagam o que valem e as pessoas, como fizeram o manual, também valorizam demais. Então, não é uma coisa muito comum você ver um cara vendendo um case mod que ele fez, nem alguém querendo pagar o que vale, né? Até vende, né? Acho que você conseguiu vender, ele vendeu o dele, mas é difícil, viu? É difícil porque o gasto que você tem com aquilo acaba encarecendo muito, né? Então, só se alguém realmente quiser, aí o cara paga o preço, mas é difícil vender, sim. Outra pergunta. Em relação às peças, a maioria vocês importam, compram no Brasil? Tipo, quando eu vou comprar alguma peça em média, eu recorro a Mercado Livre ou vou a Santa Efigênia. A maioria de vocês é importada e se for, tem alguma fonte que você poderia informar, essa aqui é boa, tipo eBay ou eu encontro nos Estados Unidos tem bastante, que é Newegg, Best Buy, assim, tem algumas peças. Tem alguns que você poderia indicar, seja fácil de fazer importação, isso, aquilo outro? Peça, se for hardware comum,
eu prefiro comprar no Brasil, a não ser que eu vá para fora e traga, ou que alguém faça para mim. Porque para você comprar, para mandar trazer é complicado, porque se cair na alfândega não vai valer a pena. Porque daí você vai ter uma peça que você vai pagar praticamente o mesmo preço que aqui, você não vai ter garantia. O que eu costumo comprar de fora é coisa mais específica, algum fã diferente, ou então principalmente peça de water cooler. Aqui no Brasil tem boas lojas que vendem, sim, tem a Performance Solution que vende peça de water cooler, mas devido à taxa de importação acaba ficando caro. Se você tiver como alguém trazer para você, é melhor. Mas se como você pediu uma fonte gringa de peça, eu acho que a melhor que tem é a Performance PCs nos Estados Unidos. Direto pro Brasil. E eles me mandam direto, só que aquilo lá tá sujeito a pagar taxa e quando paga é complicado. Hoje em dia a gente tem o AliExpress, né, que tem muita peça boa para comprar. Só demora para chegar, mas é aquilo lá. Se você se planejou, você pode esperar 3 meses para chegar uma peça, compra da China mesmo. Eu costumo comprar LCDs. Hoje em dia tem algumas pessoas já que tem lojas dentro do AliExpress com peças de water cooler. Já hardware eu também prefiro no Brasil pela questão da garantia, da facilidade, né, de comprar aqui, montar na hora e de você ter certeza de quanto está pagando, né? Porque lá fora às vezes pode sair mais caro. Mais alguém? Zerou? Bom, pessoal, acabou nosso tempo aí. A gente está lá no canto, na mesa da Cooler Master. Vocês podem ir lá perguntar para qualquer um vai responder para vocês. Se vocês quiserem vir comigo ou com o Samamba, vocês podem perguntar, fica à vontade, o pessoal vai mesmo, né? Vocês podem ir que a gente fica lá conversando 2 horas, não tem problema não, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e boa noite. Obrigado, pessoal. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Dúvidas para abrir uma empresa? Personalizado, flexível, moderno. O ensino do futuro acaba de chegar na Wizard. Novo Wizard Plus. O curso de inglês que se adapta a cada aluno. Diferente de tudo que você já viu, o Wizard Plus oferece um sistema inteligente de recomendação de atividades, permitindo que você fortaleça seu conhecimento onde mais precisa evoluir. Venha conhecê-lo. Wizard, por uma nação bilíngue.